Então, eu preciso fazer uma confissão pra vocês. Estamos no dia 30 de julho e eu finalizei do projeto Pedra e Dragão e eu não tô lendo Flush. Calma, que eu já vou te explicar. O que acontece? Eu queria ler Flush pelo motivo de... eu já tinha lido 2 fantasias seguidas, que foi A Pedra e o Dragão e Colheita de Fogo e Sangue, certo? Mas, quando eu fui pegar pra ler, não tava indo. Simplesmente, eu não tava com vontade, eu não tava na vibe da história. E eu falei, já que o problema é a fantasia, vamos ver se você tem outro livro de drama ou alguma coisa assim na estante. Até que eu me deparo com um livro que eu tenho há muito tempo e que é de uma autora que eu gosto muito, que eu já li 2 livros, que são Caminhos do Coração e Leve-me com Você. E o livro em questão é o Lar Doce Mar. Gente, esse livro é, assim, um dos mais bonitos da minha estante. Olha que coisa mais linda. Ele é do Dark Side. Ele tem o corte azul. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Ó. E aí tem a página de parte 1, parte 2, né? É essa belezura aqui. E como eu já li 2 livros da Catherine Ryan Hyde, ou Hyde, mas eu já tinha lido 2 livros dela e eu tinha gostado muito, muito, muito mesmo. Eu decidi, então, pegar o Lar Doce Mar, que era um livro que eu tava querendo muito quando eu comprei, e acabou que ficou parado na estante e nunca mais foi lido. Gente, eu não estava preparada. Se uma coisa que eu não estava, era preparada para esse livro aqui. Já vou explicar pra vocês. Eu sabia, ciente eu tava, de que a Catherine Ryan Hyde, eu já sabia que os livros dela apelavam mesmo pro drama, de que ia muito pra esse lado. E tem um ponto, tem livros que eu leio mais a sinopse do que outros. E esse livro aqui em específico, ou eu não li, ou eu não lembrava. De 2 a 1. Resultado, fui pegar pra ler sem saber de nada. E eu me deparei com uma história que eu vou passar a sinopse agora pra vocês. Que no caso, vai contar a vida de 2 personagens. Então a gente tem aqui 2 protagonistas, que assim, tem até o ponto de vista de uma, ponto de vista da outra, que é muito bom, muito, muito positivo mesmo. E uma das protagonistas tem mais de 80 anos. Eu não tô conseguindo lembrar se é 80 ou 81, mas é uma senhora muito senhorinha. E quando eu comecei a ler o livro, eu tava assim, tava lá embaixo do meu condomínio, lendo, e imaginando uma mulher, do que tava me descrevendo, né? Uma mulher viúva, que tá na sinopse, beleza? Uma mulher viúva. Só que eu tava imaginando uma pessoa da minha idade, ou mais, um pouquinho, mas assim, não uma senhora. Quando eu parei, e aí ela falou assim, porque minha vizinha tem 60 e poucos anos, ou seja, ela é uns 20 anos mais nova do que eu. Eu fiquei assim, eu tava imaginando tudo errado. Mas foi uma surpresa muito, muito positiva. Acho muito legal escrever sobre pessoas idosas e ter livros sobre pessoas idosas, né? Que às vezes não são tão frequentes, pelo menos no meu mundinho literário aqui, que eu leio, geralmente não são pessoas idosas, né? E eu acho muito legal ela trazer essa ideia. Mas até aí, tudo bem. Só que assim, a história vai pesando um pouquinho. Né? Como eu disse, ela é viúva, então a gente vai, né, ver ali os pensamentos dela sobre a saudade do marido, então já vai assim cultivando seu coração, entendeu? Vai quebrando também um pouquinho, mas essa nem era a pior parte, porque a história da outra menina, né, que é a Ali, acaba se tornando mais pesada ao longo das páginas. Eu não vou dar mais detalhes, mas assim, gente, vale muito a pena. Eu ainda não terminei esse livro, mas provavelmente eu vou voltar aqui quando eu terminar e tem chance de eu chorar. Isso eu já sei, sabe? Mas, gente, nossa, vale muito, muito a pena, porque além de você conhecer as 2 personagens, quando elas começam a interagir, gente, eu tava no consultório não, né? Esperando pra ser atendida. E uma hora eu tava assim, com as coisas que estavam acontecendo e coisas que eu não tava esperando que acontecessem com a personagem mais nova, e fiquei desesperada. E aí, logo em seguida, eu tava tentando segurar o meu riso, porque o momento que elas se encontram é assim, sensacional. Gente, essa mulher escreve demais, entendeu? E assim, muito bom mesmo. A sinopse ela é bem pequenininha, eu vou ler pra vocês.
Lágrimas, suor e mar, água salgada que cura, amizade verdadeira que se torna lar. De um lado, uma senhora viúva em busca de um recomeço. De outro, uma adolescente que não tem para onde ir. Tocante e inspirador, Lar Doce Mar narra o encontro improvável de duas mulheres que nunca souberam o quanto precisavam uma da outra. Gente, mas é muito bom no sentido de construção dos personagens. Você realmente entende a personalidade de cada uma. E tem outros personagens que acabam rondando ali o livro e você consegue, sabe aquele livro que você consegue exatamente imaginar aquela pessoa, você consegue imaginar aquela personalidade, você imagina as cenas na cabeça, sabe? Foi um livro muito imersivo mesmo. E eu parei na página 192. Ele tem 343 páginas, então não é um livro longo. Eu realmente tô demorando um pouco pra ler, tanto por isso, mas também porque esse livro é muito bom de saborear, né? Porque tem livros assim que a gente realmente engole, né? Assim, que passa muito rápido e que é muito frenético. Mas esse livro não, ele é um aconchego, um carinho. Gostei muito de ler ele à noite, na hora de dormir, sabe? Dormir com aquela história na cabeça, aquela história que fica na sua cabeça na hora de dormir, sabe? Que te dá um relaxamento ali, sabe? Enfim, é um livro muito bom, recomendo demais já. Venho com mais atualizações, mas assim, recomendo. Esqueci de mostrar a contracapa? Contracapa, eu acho. Gente, desculpa se eu estiver falando errado. Mas esse livro, ó, se você não quis comprar pela história, que eu acho difícil, compre pela beleza. Porque ele é a coisa mais linda e você vai se surpreender com a história, porque é muito, muito, muito boa mesmo. Então, eu vim atualizar vocês. Hoje é dia 11 de agosto e a gente tem bastante atualizações no que diz respeito à leitura e livros novos também que chegaram. E eu vou começar atualizando vocês pelo que eu já li, o que eu estou lendo, e depois eu mostro os livros novos que chegaram, tá bom? A última vez que eu vim falar com vocês, eu tava lendo Lar Doce Mar. Eu terminei esse livro, fiz marcações. Gente, esse livro é muito, muito bom mesmo. Cara, eu já quero ler outras coisas da Catherine Ryan White. Eu tenho outro livro dela aqui, né? E a forma com que ela escreve, assim, você realmente é transportado pra dentro da história. Você consegue imaginar as cenas acontecendo, né? Como ali ela descreve as coisas. Gente, recomendo muita coisa. Não é um livro que eu vejo as pessoas falando ou recomendando e, nossa, muito injustiçado. Foi 5 estrelas, não foi favorito. Eu acho. Não, acho que eu não favoritei mesmo, não. Mas, enfim, muito, muito, muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu continuei a ler Flush, né? Que eu tinha dado uma travada. Mas, assim, gente, eu gostei do livro. Mas, assim, sabe aquele livro, assim, você lê, você ali pensa um pouco, tem pontos de reflexão, e realmente eu tava mais entretida no início, no sentido de pensamentos sobre sociedade, sobre ali o contexto social da época, mas fui chegando pro final e eu já tava achando que ficou repetitivo, sendo que o livro é pequeno. E, assim, realmente acontecem coisas, assim, não muito uau, né? Mas eu gosto de livros de vida acontecendo e só o dia a dia ali das pessoas. Mas eu não sei, eu senti que faltou alguma coisa. Teve uma hora que eu tava só ali na vida do cachorro, no sentido, tipo assim, que eu não tava mais conseguindo refletir sobre nada e que eu só tava ali lendo, sabe? E eu acho que não era a proposta, né? A proposta era você realmente refletir e tal, mas eu esperava mais. Esse é o ponto, eu esperava mais de Flush. E, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, porque, olha, esse livro que eu vou mostrar agora foi um livro que eu já tentei ler inúmeras vezes, tipo, umas 4 vezes. Aí vocês vão pensar assim, nossa, deve ser um super calhamaço, né, ai, nossa, muito grande. Não, gente, o livro é O Velho Mar. Olha a finura disso aqui, juro. Ele tem 124 páginas. E eu já tinha começado a tentar ler umas 4 vezes. E eu cogitei. tô até bem triste só de pensar. Porque eu tinha cogitado mandar ele embora, né? Dar pra alguém e tal. Gente,
Aí, assim, toda vez eu travava no mesmo ponto, sabe? Tipo assim, que começava ali sobre o velhinho e o menino, e o velhinho, o menino, o velhinho, o menino. Eu achei que ia ser sobre a relação deles. Eu não sei por quê que não tava me fisgando, sabe? E eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu sei a página mais ou menos que eu parei. Aí fui procurando, né, assim, sabe? Quando você vai procurando ali onde você parou. Falei, eu parei aqui. Isso aqui eu lembro. Eu sei que eu li isso daqui. Talvez eu tenha lido até um pouquinho mais, mas não lembro. Gente, o livro é muito bom, muito, muito bom. Tipo assim, eu acho... Nossa, eu não sei, eu fui com uma expectativa e foi outra coisa. E esse aqui tá me trazendo, né, muitas, muitas reflexões de você parar, assim, sabe? E olhar pra parede, olhar pro céu e ficar pensando no livro, no que você acabou de ler. Tem muitas reflexões, tanto sobre vocação, missão, perseverança, a fragilidade humana em meio ao mar, né? O velho mar. Em meio ali ao mar e em meio tudo ali que traz. E é um senhor muito senhor nesse livro, e o quanto ele é perseverante naquilo que ele busca, né? E sabe, nossa, muito bom mesmo. Eu vou mostrar alguma ilustração aqui pra vocês. Ó, esse aqui é bem no inicinho. E aí tem várias ilustrações e eu não ligava tanto pra ilustrações, achava bonito, obviamente. Mas eu tô falando assim, que isso tem feito muita diferença, sabe? Nos últimos tempos, assim. Pra eu conseguir imaginar as coisas. E aí, por mais que, sei lá, tem uma hora que ele fala de uma tartaruga, e eu sei como é que é uma tartaruga. Mas você olhando ali, você é transportado um pouquinho mais, e é muito bom, muito bom. Vou mostrar outro livro pra vocês que eu também comecei, mas eu não vou falar muito dele. Porque eu comecei, assim, no primeiro capítulo, 20 e poucas páginas que eu li, que é O Era Uma Vez Um Coração Partido, que é da mesma escritora de Caraval, que é a Stephanie Garber, minha xará. E o que acontece? Eu gostei muito de Caraval, li todos, e aí esse daqui também acontece no mesmíssimo universo, mas eu vou dar prioridade realmente pra terminar o Velho Mar, né? Porque eu tô na página tipo 80, e são só 120, né, que eu tinha falado aqui, mais ou menos. E eu vou terminar o Velho Mar e depois eu vou pra esse. É porque esse dia eu realmente tava com vontade de pegar uma fantasia, começar alguma coisa, sabe? Tipo, e aí se eu tiver com essa vontade eu continuo ele, mas eu acho que eu tô na vibe do Velho Mar também. Aí eu quero mostrar 2 livros que chegaram por aqui e um que eu peguei emprestado, né, do meu padrinho. O que acontece? Eu vou fazer aniversário e eu falei, eu mereço um presente. E aí acabei comprando 2 livros de presente. E esse outro aqui foi emprestado, né? Então, um dos livros é esse, Os Três Mosqueteiros da Zahar de Bolso. Gente, eu gosto muito dos Zahar de Bolso. Acho uma graça, coisa mais linda no mundo. E eu quero uma coleçãozinha, sabe? Não completar a coleção nem nada, porque tem alguns que realmente eu não vou ter interesse e tal, mas... Nossa, eu acho que vale muito, muito a pena. Ele tava na promoção também. E ele é bem grandinho. E ele é bem pequenininho. Ele tem mais de 800 páginas. Não sei quando eu vou ler, sinceramente. Mas eu achei que valia a pena. Era o mês do meu aniversário. E fiz essa comprinha aí. E outra compra que eu fiz foi o Guerra dos Dragões, que é a continuação de Linguagem dos Dragões. Eu acho que esse daqui vai ser lido provavelmente primeiro do que Os Três Mosqueteiros. Esse livro aqui é uma continuação, que eu já tenho, o Linguagem dos Dragões. Eu quase comprei ele na pré-venda, que ele lançou em julho, eu quase comprei ele na pré-venda. Mas eu falei, acho que eu não vou comprar não e tal, vou esperar o preço baixar, e o preço baixou, e aí eu comprei Guerra dos Dragões. E, gente, o livro que eu peguei emprestado, isso é um livro que eu não quero ficar enrolando pra ler, porque, geralmente, assim, eu tenho um trio de amigos, né? Tipo, eu e mais 2. E aí a gente acaba pegando livros emprestados e a gente demora muito pra ler. E, tipo assim, sabe? Parece que todos vão entrando na frente. Eu não quero que isso aconteça dessa vez.
Então eu não sei que momento que eu vou encaixar esse livro na minha leitura ali, quanto que eu vou ficar com vontade de ler. Enfim, porque é um livro grande. Que é Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu nem acreditei quando ele falou que ia me emprestar esse livro, porque eu já tava assim, nossa, em algum momento eu vou ter que comprar. Por que acontece? Já ouvi muito falar do Brandon Sanderson, né? Mas eu só tinha lido Trash, e eu demorei pra ler Trash. E eu gostei muito de Trash. E aí eu falei, cara, eu queria ler outra coisa do Brandon Sanderson. Só que, gente, Yumi, o Pintor de Pesadelos, tá, tipo, R$100 e poucos, 103 na promoção, então assim, sem condição nenhuma. E esses daqui também são livros muito, muito caros, né? E aí esse meu padrinho, ele tem o box, e ele me emprestou o primeiro. E aí, assim, tô me sentindo na obrigação de ler, porque, né, gente, ele tem, não sei, peraí. Nossa, tem um índice alfabético aqui, Jesus. 711 páginas. Então, ele é grande. Mas eu não quero demorar muito pra ler. Então é isso, gente, que basicamente eu tenho pra atualizar. Eu acho que eu vou falar um pouquinho dos meus próximos passos. Provavelmente, gente. Isso aqui é sempre provavelmente, no mundo das ideias. Porque eu gosto de ter uma referência, assim, tipo assim. Se um dia eu falar assim, nossa, eu tô com vontade de ler nada, vou pegar aquele que eu botei na lista, sabe? Mas isso aqui não é escrito em pedra, não. Tá? Então, vou falar pra vocês mais ou menos o que eu tô pensando pra esse mês de agosto, setembro ali, sabe? Então, gente, eu acho que eu vou começar a compartilhar aqui minhas leituras católicas que realmente estão travadas, não vou mentir pra vocês. Então, assim, eu não sei quando eu vou ter atualização de quando eu começar outro livro, quando terminar esse. Mas, enfim, acho que eu vou começar a compartilhar aqui, porque vai me dar um gás a mais pra ler, né? Eu tô relendo um livro que eu li há um tempo atrás, que é O Abandono à Divina Providência, do Jean-Pierre de Cassou, não sei falar. Mas enfim, esse livro aqui é um livro muito pequenininho, ele é muito, muito bom, sabe? Mas eu tô lendo muito devagarzinho, mas também não quero me cobrar de ler, assim, né? De terminar, porque realmente é uma coisa que eu quero ler sem pressa e refletir, né? Não quero assim, aí tem vezes que eu quero ler e dá vontade de ler mais um capítulo. Mas geralmente eu falo assim, tá, não, eu vou ler um capítulo e aí eu penso sobre aquele capítulo, sabe? Enfim. E aí eu vou compartilhar com vocês também livros de estudos, porque eu estou muito negligente. Gente, quando eu fiz história, eu fiquei com hiperfoco em livros de estudo, assim, né? A gente lia muito artigo, a gente lia muito livro, né? Eu comprava livros sobre isso. Teve uma Bienal que eu fui, que eu comprei só livros de estudo e acabou que eu nem li esse depois, mas enfim. E aí, quando eu entrei pra publicidade, eu dei uma travada, sabe? Tipo assim, e eu quero muito voltar, eu já tô no 6º período e eu não li nada nesse sentido, assim, de ler completo. E não é um curso que tem tantos obrigatórios, né, assim, de artigo, por exemplo. Se a gente não lê um artigo e vai pra aula falar sobre ele. Eu li algumas coisas, mas assim, sabe, muito esporádico, não era igual história que era sempre, era toda a aula praticamente de algumas matérias. Então, assim, eu quero muito começar o Marketing 4.0 do Philip Kotler. E vamos ver, eu queria começar essa semana. Queria me debruçar sobre essa leitura, porque eu acho que eu fico muito preocupada com a técnica, e às vezes eu acho que está faltando a técnica também, mas eu quero fundamentar melhor a minha cabeça e entender melhor tudo, que eu acho que tudo vai melhorando. E aí os livros que eu pretendo ler em breve, né, são esses que eu falei do Mistborn, que eu não quero demorar, assim, eu quero pelo menos setembro já estar lendo ele. Era Uma Vez Coração Partido, que eu já comecei. E um livro que eu queria muito, muito começar era esse daqui, que é dos irmãos Grimm, que é os contos de fada, né, Fairy Tales. E por que eu quero ler esse livro? Tanto por causa da história, mas assim, eu tenho o e-book dele em português. Só que, primeiro, que esse livro é muito bonito e tem umas ilustrações muito bonitas, então acho que vai ser uma experiência muito legal de ler. E eu quero treinar inglês, né? Eu já fiz isso um tempo atrás, eu li alguns livros da Amazon mesmo, sabe? Aquele... Pô, não vou lembrar o nome, mas assim, tem um conjunto de livros da Amazon, mas muitos não são ali do meu interesse. Mas eu cheguei a ler alguns ali, alguns romances mais levinhos e tal.
Mas eu quero dar atenção a isso, sabe? Porque o meu inglês não é nulo. Eu entendo as coisas, eu tenho dificuldade de formação de frase em relação a verbos e onde eu coloco cada palavra, sabe? Então eu acho que a leitura vai me ajudar muito. Eu não pretendo fazer um curso de inglês por agora nem nada. Eu já fiz curso um tempo, acho que 2 anos só assim, tive inglês na escola e sempre foi um mundo ali de música, de série, de ver coisa legendada, de tentar entender, de às vezes tentar assistir em inglês, mas eu quero dar um pouco mais de ênfase nisso, e aí eu quero começar a ouvir podcasts, eu quero começar a acompanhar youtubers que falem inglês, né, pra ver se dá um gás mesmo nisso, e de uma forma que não seja um curso, porque por agora eu não pretendo fazer. Então eu queria muito ler esse livro, e aí se eu tiver alguma dúvida eu posso pesquisar, ou então também posso ficar com o Kindle do lado pra eu ler em português, se for o caso. Enfim, gente, é isso que eu tenho pra falar hoje. Falei muito, já tá com 17 minutos, eu espero conseguir cortar um pouco isso. Mas basicamente é isso. Um beijo. Eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque senão ele vai ficar enorme, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo.